Bom dia, irmãos. Acredito que já passou pela sua mente a ideia ou o desejo de ser uma pessoa bem-sucedida. Esse certamente é o desejo dos pais para os seus filhos ou de profissionais em relação às suas carreiras e etc. Então, para se alcançar o sucesso, pessoas investem no que acham ser necessário para isso. Por exemplo, se os pais querem que seus filhos sejam bem-sucedidos academicamente, procurarão escola com bons professores, um bom currículo. Se um profissional quer ser bem-sucedido, vai procurar também um treinamento, algum tipo de curso ou vários cursos, os melhores instrutores também. Se um atleta quer ser bem-sucedido, também vai procurar treinar da melhor forma possível e, de preferência, com os melhores treinadores também. Sabe-se que no mercado de trabalho, muitas empresas, para obterem mais eficiência no serviço, buscam contratar pessoas que já tenham alguma experiência, né? Aí o jovem recém-formado bate lá na porta da empresa e quer um emprego, e você já tem 3 anos de experiência. Como assim? Eu acabei de me formar. Para isso que serve estágios, para isso que serve, às vezes, estágios voluntários, né? E tudo mais. Até mesmo no meio evangélico, especialmente no caso de igrejas grandes e antigas, é comum haver essa preocupação de se ter um pastor experiente no ministério. Eu lembro-me de um conselho que eu recebi no meu último ano de seminário, que foi o seguinte: Jaime, se possível, comece seu ministério pastoral auxiliando um pastor experiente, ou talvez pastoreando uma igreja nova, uma congregação, para vocês irem crescendo juntos, e assim você ir adquirindo experiência ministerial aos poucos. Parece que deu certo, né? O que passaria, então, pela sua cabeça se você fosse convocado para liderar um grupo grande, imenso, substituindo um grande líder e tendo uma missão seríssima, difícil, pesada? Imagina um jovem pastor que seu primeiro ministério será pastorear uma igreja grande, antiga, complexa, cujo antigo pastor a pastoreou por pelo menos 40 anos seguidos. A igreja já está acostumada com aquela liderança. Haverá alguma garantia de sucesso para esse ministério? Agora, imagina como Josué, após a morte de Moisés, sabendo que iria liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida, como será que ele reagiu, que ele se sentiu? Veja que Deus mesmo falou com ele pelo menos 3 vezes a seguinte frase: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Vamos ler Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. Eu sei que é um texto bem conhecido dos irmãos. Vamos meditar nesse texto. Josué 1, 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda,
para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Confiar no encorajamento do Senhor é a garantia do sucesso dos seus servos em sua missão. Confiar no encorajamento de Deus é a garantia do sucesso, conforme a vontade de Deus, dos seus servos em sua missão. Quais, então, alguns fatores motivadores ou estímulos dados por Deus nesse encorajamento? Nós vamos ver nesse texto o chamado de Deus e pelo menos 3 estímulos. Isso se conseguirmos tudo nesta manhã, né? Para que seus servos enfrentem as lutas e realizem a missão que Deus lhes deu. Primeiramente, vamos então considerar o chamado de Deus. Atente ao chamado de Deus. Versículos 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, aqui vem o chamado, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. É uma ordem, mas é uma convocação. Dispõe-te. Tu irás substituir Moisés. Aquele que chama garante a continuidade da obra. O grande líder de Israel estava morto. Aquele que fora instrumento de Deus para libertar o seu povo do Egito, do cativeiro egípcio, para realizar grandes sinais, para transmitir a lei divina e para guiá-lo por 40 anos no deserto. A Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como um amigo fala com seu amigo. Isso está lá em Êxodo 33 e 11. Moisés também é descrito como um homem muito manso. Porém, apesar de tudo isso, apesar de falar com Deus face a face, como um amigo, apesar de ser um homem destacado por sua mansidão, ele pecou naquilo que era o seu destaque. Ele não foi manso quando ele bateu com muita ira na rocha, ao invés de falar de como Deus o havia instruído. Por causa disso, Moisés foi impedido pelo Senhor de entrar na terra prometida como consequência do seu pecado. Leiamos Deuteronômio 32, 48 a 52, que falam um pouco sobre isso. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. Morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Ur, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Aqui está o motivo. Ele não santificou a Deus ao não obedecê-lo. Então, conforme a ordem que Deus tinha dado, fala a rocha. Os irmãos conhecem muito bem essa história, né, registrada lá em Números capítulo 20. Né? Ele chamou o povo de rebelde e ainda disse: acaso essa água vai jorrar, dessa pedra vai jorrar água? Deus disse que iria jorrar e que ele deveria falar. E ele bateu na pedra 3 vezes. E Deus, por misericórdia, ainda fez jorrar água dali.
Podemos pensar, poxa, 40 anos no deserto, aguentando aquele povo, sofrimento e tudo mais, e não vai entrar na terra? Que injustiça! Alguns poderiam pensar assim. Mas o justo Deus achou também que seria incorreto aquele que não o santificou diante do povo entrar na terra prometida. Mas pela sua misericórdia ainda o levou até um monte para que pudesse contemplar aquela terra. E agora, Israel ficaria órfão de um grande líder? Quem poderia substituir Moisés? Quem estaria à sua altura? Quem ficaria incumbido de tão grande responsabilidade de conduzir o povo na conquista da terra prometida? Uma missão difícil. Moisés é chamado, no texto que lemos, como servo de Deus. Deus o chama, Moisés, meu servo. Hoje em dia, a gente considera isso como um grande privilégio, né? Aquele pastor, ou aquele irmão, aquele crente, aquela pessoa, é um servo do Senhor. Você encara isso como um elogio até, um servo do Senhor. E Deus chamando aquele homem, Moisés, de meu servo, também sim, era um grande privilégio. Mas não devemos entronizar o servo, mas o mestre. O instrumentista não é mais importante que o instrumento. Aliás, o instrumento não é mais importante que o instrumentista. Deixa eu corrigir aqui, né? O construtor é mais importante que a ferramenta. O cirurgião é mais importante que o bisturi. Deus sepulta, sim, os seus obreiros, as suas ferramentas, os seus instrumentos, mas a obra continua. Certamente Josué não era como Moisés, mas foi o mesmo Deus quem o chamou para liderar o seu povo. Assim também, pastores vão, pastores vêm, mas Deus é o mesmo e a igreja permanece, a obra permanece. O chamado de Deus a seus obreiros e novos obreiros revela a garantia divina de que sua obra tem continuidade, embora possa haver algumas mudanças. Então, o chamado de Deus garantia, sim, a continuidade daquela obra. Aquele que chama também prepara os seus chamados. Vamos ler Números, capítulo 27, versos 18 a 23. Números 27, 18 a 23. Quando Deus, então, prediz a morte de Moisés, Moisés tem uma preocupação. E olha o que ele disse. Desculpa, vamos a partir do 15, tá? A partir do 15. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Assim, agora, versículo 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então veja, temos aqui
alguns detalhes interessantes. Houve a preocupação de Moisés e Deus já deu logo a ordem. Deus já estava preparando o sucessor de Moisés. Ele já disse, é Josué. Ele não parou e disse, deixa eu pensar, e agora, quem vai ser? Poxa, por que Moisés fez isso, né? E agora, quebrou o meu esquema, né? Acabou com meus planos, vou ter que pensar num plano B. Não, já estava tudo certo. Deus já estava preparando todas as coisas. Veja que ele diz, toma Josué, filho de Num, em quem há o Espírito. Na época da antiga aliança, do Antigo Testamento, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não habitava nas pessoas, nos crentes, como habita hoje na igreja. Mas ele estava em algumas pessoas para que eles realizassem determinada obra, né? Deus enviou o seu Espírito a Saul, por exemplo, porque ele seria o rei, o primeiro rei, e depois tirou o espírito de Saul e passou esse espírito para Davi. Porém, Samuel, que foi ungido como sacerdote e profeta, também tinha esse espírito. Assim como aquelas pessoas, artífices, né, que foram usados para a construção do tabernáculo, por exemplo, a Oliabe, se eu não estou enganado, e Bezalel, eles tiveram o espírito para ter habilidade para realizar aquela obra, né? Então, Josué já havia o espírito nele. Por quê? Porque ele era o servidor de Moisés. Ele era o general dos exércitos ou do exército do povo de Israel. Veja, o fato de Josué ser servidor de Moisés, como diz o nosso texto lá de Josué 1:1, servidor de Moisés, já nos revela que ele acompanhava o grande líder usado por Deus para libertar o seu povo de Israel do Egito e conduzi-lo no deserto. Ele estava sempre perto de Moisés. Assim ele adquiria conhecimentos, assim ele adquiria experiências importantes para a liderança segundo a vontade de Deus. O Senhor já o estava preparando previamente. Ele comandou os guerreiros de Israel na luta contra os amalequitas, aquele ataque covarde, traiçoeiro dos amalequitas. Lembra que Moisés foi ao monte e ficou com as mãos levantadas, e Arão de um lado? Era Josué que estava comandando os guerreiros ali naquela luta. E, aliás, o nome de Josué aparece ali em Êxodo 17. Josué foi um dos espias que foram conhecer a terra prometida, conforme Números 13. Subiu também até certo ponto, né, no Monte Sinai, para acompanhar Moisés quando este for a receber as tábuas da lei. Isso fica muito claro lá em Êxodo 32, quando Moisés desce até certo ponto, o Josué o estava esperando e disse, Josué dizendo, há alarido de guerra no arraial. Ele estava sempre acompanhando Moisés. Em Deuteronômio 3:28, quando Moisés estava, claro, ainda vivo, Deus lhe pediu que animasse e fortalecesse Josué. Em Deuteronômio 3:28. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Então, Deus estava sempre preparando, fortalecendo o seu servo Josué para que no momento certo ele assumisse o posto de líder ali do povo de Israel. Moisés repetiu essa mesma orientação a Josué diante do povo, conforme Deuteronômio 31, 7-8. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Deus também falou a Josué em Deuteronômio 31 e 23. Veja aí o versículo 23.
Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. E mais 3 vezes após a morte de Moisés, no primeiro capítulo, como nós já lemos, Deus diz: Sê forte e corajoso. E lhe deu uma missão tripla: passar o Jordão para conquistar a terra, derrotar os inimigos e dividir a terra como herança entre as tribos de Israel. Josué era o homem certo para essa missão, porque Deus já o havia preparado e agora o estava animando, fortalecendo. Ser forte, corajoso. O chamado divino é uma bênção, é um grande privilégio, no qual, como diz Paulo aos Efésios, devemos andar dignamente, né? Efésios 4:1, devemos andar do modo digno da vocação a que fomos chamados. Nesse mesmo capítulo de Efésios, Paulo fala sobre os dons. Paulo fala sobre algumas pessoas que foram chamadas para aperfeiçoar o corpo de Cristo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Paulo fala que cada um recebeu um dom, 1 Coríntios 12 também, e que nós devemos usar esses dons uns com os outros, uns para com os outros, para ajudar, para fortalecer uns aos outros. Todos os crentes aqui foram chamados por Deus para a salvação, bem como para o serviço a Ele. Para qual obra específica você entende que Deus lhe tem chamado? Para a oração? Para a visitação? Para o ensino? Discipulado? Ontem tivemos aqui um encontro com os discipulados, né? De discipulado. Para missões? Evangelismo? Talvez para pregação? Para música? Para serviços auxiliares na igreja? Tantas áreas, não faltam áreas para que possamos servir ao Senhor. Então, se você foi chamado, e sim, você foi chamado, se você é um crente em Cristo Jesus, cumpra a sua missão, porque Deus nos chamou para servi-lo. É como diz o nosso conhecido hino: servir a Deus é mais que um privilégio. Veremos agora que Deus não apenas chama o seu servo e lhe dá uma missão especial, mas também encoraja e lhe garante o sucesso. Como? Deus motiva os seus servos por meio de suas promessas. Voltando a Josué, capítulo 1. O versículo, aliás, a partir do versículo 2, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Olha a ordem, essa é a ordem. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui tem uma ordem. No versículo 3, nós temos uma promessa. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Veja aí no versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, aliás, ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. A ordem é: passa o Jordão, conquista a terra. E a promessa é: todo esse lugar aqui que pisar a planta do vosso pé, já dei. É o que eu prometi a Moisés. Tudo isso, todos esses lugares aqui, são de vocês. É do meu povo. É do meu povo. E aí vem o versículo 5, que parece uma promessa, mas já está implícito também aqui uma ordem. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. É uma promessa. Mas o que está implícito? Vai ter guerra, vai ter luta. Você deve guerrear, deve conquistar e vencer os povos ali. Lembra que os povos dali não eram povos fáceis, fracos. Josué foi um dos 12 espias que verificou ali que o povo era gigante. Não era fácil, não seria fácil.
mas a responsabilidade, ou a ordem aqui implícita é: tu vais lutar contra eles. E a promessa é: ninguém poderá te resistir. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aí vemos mais outra ordem, no versículo 6. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. É outra ordem. E a promessa, a terceira promessa: porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Olhe para o futuro com segurança. Com as promessas de Deus, podemos olhar para o futuro com uma esperança segura, com uma esperança certa. Uma vez que Josué receber essa missão tripla para cumprir, Deus lhe deu 3 promessas especiais, uma para cada tarefa. Deus abençoaria Josué ajudando-o a cruzar o rio e a se apropriar da terra, a derrotar os inimigos e a dividir a terra entre as tribos como herança. Deus estava garantindo que isso iria acontecer, através de quê? Das suas promessas. Observe que, no texto, Deus não deu a Josué explicações de como isso iria acontecer. Ele disse: isso vai acontecer. Mas deu-lhe somente ordens e promessas como base. Assim também como foi... Como aconteceu com Abrão, né? Quando ainda era Abrão, cerca de 600 anos antes, quando Deus lhe disse: olha a ordem, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí vem uma promessa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Aí vem outra ordem: sê tu uma bênção. Seja uma bênção, faça de tudo para ser uma bênção, para ser um abençoador. Aí vem a promessa: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí vem a atitude de fé e obediência. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E é interessante que o autor aos Hebreus disse que ele foi por fé, sem saber para onde ia. Abraão obedeceu sem saber para onde ia, ou seja, Deus não deu todos os esclarecimentos. Olha aqui, ó, esse aqui é o mapa, pegue aqui, está aqui o GPS, você vai para... tem tanto tempo que você vai chegar lá, não. Só disse: vai para uma terra. Senhor, que terra? Eu vou te mostrar. Mas você tem que ir. Ao confiar nas promessas de Deus e dar um passo de fé, esteja certo de que o Senhor lhe dará a orientação de que precisar, quando precisar. Às vezes, parece que Deus não dá essas explicações totais, né, que nós às vezes queremos saber, justamente para provar a nossa fé. Eu farei isso, e eu quero que tu me obedeças nisso. Então, se você crer na promessa, você vai. E indo, Deus vai instruindo, guiando. Mas se ficar de braços cruzados esperando, não, Deus vai ter que fazer alguma coisa primeiro, Deus vai ter que me dar mais informações, parado, isso não é fé. Isso, na verdade, é falta de fé. Lembre-se das promessas que Deus já cumpriu no passado. Isso é uma forma de ajudar ainda também a fortalecer a fé. Abrão saiu de sua terra aos 75 anos de idade. Algum tempo depois disse ao Senhor: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto lhe respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Quais foram as promessas? Eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma descendência, e em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Ele está pedindo aqui, ou querendo saber alguma coisa sobre a descendência. Sobre a descendência. E ele está perguntando: vai ser um servo meu? Então Deus reafirma a promessa da terra que havia dado a Abrão.
o qual lhe perguntou: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? E Deus fez uma aliança e lhe disse, está lá em Gênesis 15, versos 13 a 16. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Agora ele está perguntando, né? Deus já disse, alguém gerado de ti é que vai ser teu herdeiro, ou seja, o teu filho, não o teu servo. E aí depois ele pergunta, e como é que eu vou saber que eu vou herdar, eu vou possuir essa terra? E aí Deus dá essa resposta. O detalhe aqui é aqui. Na 4ª geração tornarão para aqui. Ele já estava na terra prometida. Ele já estava na terra que Deus iria lhe mostrar e que seria sua. Ou seja, uma parte da promessa já estava acontecendo, não é? Eu vou te levar para uma terra. Tudo bem, cheguei na terra, mas quem disse que essa terra vai ser minha? Aí foi isso que ele perguntou. Por isso que Deus dá essa resposta que, talvez numa leitura assim meio, não prestando muita atenção, a gente acha esquisito. Por que Deus respondeu algo que vai acontecer bem lá no futuro? Porque, por enquanto, ele está naquela terra, talvez num pedaço de chão bem menor, que não seria o tamanho de um território de uma nação, mas Deus diz que aquela terra pertenceria àquele povo que viria dele no futuro. No futuro. Mas note que Abraão já estava na terra prometida quando Deus reforça a sua promessa, fazendo essa aliança e lhe dando mais detalhes. Ou seja, ele foi, Deus orientou, e aos poucos Deus vai dando mais detalhes. Josué certamente conhecia essa aliança. Até no final da vida de Moisés, Deus lhe fala, lá em Deuteronômio 34:4, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Então, aquela promessa que foi feita a Abraão lá atrás, Deus está cumprindo. Fala para Moisés, essa terra aqui que eu prometi a Abraão. Lembra? 400 anos em terra alheia, escravos. Essa promessa foi cumprida. Eles vão passar 400 anos em terra alheia. Eles passaram 430 anos na terra do Egito, possivelmente sendo 400 ou cerca de 400 como escravos. E Deus os tirou de lá e eles estão voltando para a terra que ele prometeu a Abraão. Olhe para trás e veja o que Deus já cumpriu. Josué está fazendo isso. Ele já sabia disso. E por isso ele poderia crer, confiar. E por fim, Deus cumprirá todas as promessas. Todas as suas promessas. Se ele cumpriu as promessas, algumas promessas que ele já havia feito, e faltam algumas, elas também serão cumpridas. Deus não desistiu. Anteriormente, em Cádiz Barneia, lá em Números 13, 10 dos espias não confiaram que Deus lhes daria a terra, pois mesmo sendo a terra que emana leite e mel, isso era uma promessa, eles deviam ver, essa é uma terra boa realmente, é uma terra que verdadeiramente emana leite e mel, mas os seus habitantes são fortes demais, são poderosos demais, então eles desanimaram o povo. Calma aí, Deus cumpriu parte da promessa, mas ele não vai cumprir a parte de derrotar os inimigos? Então Deus é forte o suficiente até levar à beira da terra, mas não para fazer entrar? A consequência disso foi trágica. Os irmãos conhecem a história. Agora, porém, Josué continuava a confiar em Deus e em suas promessas. Foi Josué e Calebe, os únicos dois, daquele grupo de 12, que disseram, não, sim, o povo é forte, mas Deus nos fará vencer. Confiemos em Deus. E quase que foram apedrejados. Como pode? Sabe o que aconteceu com aquele povo ali?
Todos os de 20 anos para cima, com exceção de Josué e Calebe, morreram no deserto, por causa da incredulidade. O fim é trágico para quem não confia nas promessas de Deus. Morre na incredulidade, mas Josué entrou na terra. Josué entrou. O livro de Josué enfatiza a soberania de Deus em cumprir as suas promessas e enfatiza a necessidade de obediência ou de fé a Deus. O livro de Josué registra o cumprimento dessas promessas que foram feitas anteriormente, desde Abraão. A primeira promessa, vamos dizer aqui, agora essa promessa que ele deu a Josué logo no início aqui do livro, está registrada nos capítulos 2 a 5. Josué atravessou o rio Jordão e entrou na terra. A segunda promessa, que é a de vencer os inimigos, derrotar os inimigos, né? Ninguém poderá te resistir, está nos capítulos 6, registrado nos capítulos 6 a 12. E a terceira ordem, né, que ele deveria dividir os territórios ali, os lotes, para as tribos, as 12 tribos de Israel, está registrada, como aconteceu, nos capítulos 13 a 22. Tudo que Deus disse a Josué que iria acontecer, se cumpriu. No final de sua vida, Josué lembrou os líderes de Israel, dizendo, Josué 23 e 14, vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Nenhuma. Deus cumpre todas as suas promessas. Isso é ou não é um fator motivador para cumprirmos a nossa missão? Cumprirmos aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas, que façamos, para sermos bem-sucedidos. Josué foi bem-sucedido em sua missão porque creu nas promessas de Deus e agiu conforme essas promessas. Ele não ficou sentado, de braços cruzados, esperando as bênçãos. Assim também nós, somos motivados, devemos ser motivados pelas promessas de Deus, para obedecê-lo. Isto é o quê? Para agir com fé. Que promessas que Deus nos deixou? Você conhece as promessas? Certamente você conhece várias promessas, se você conhece a Bíblia que Deus nos deixou. Uma promessa muito importante é a salvação e a vida eterna. Quem não conhece João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a promessa? Quem crê no Filho unigênito de Deus não vai perecer, mas vai ter o quê? A vida eterna. Deus nos promete o perdão dos nossos pecados. Mesmo depois de crente, nós pecamos. Mas é dito lá em 1 João 1,9, quem não conhece 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você não precisa ficar preocupado, desesperado, eu pequei, Deus não vai me perdoar, eu sou terrível, e aí Satanás vai usar essas coisas para você deixar os caminhos de Deus, porque olha, você de novo, você pecou de novo, você acha que Deus vai te aceitar desse jeito? Isso é Satanás falando no seu ouvido, se você pensar dessa forma. Porque o que Deus diz é, se você confessar os seus pecados, será perdoado. Jesus também fala, aliás, João, na sua primeira carta, também fala que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Podemos orar, nós temos a promessa que se orarmos conforme a vontade de Deus, Ele nos ouve. Ele nos atende conforme a sua sabedoria, a sua soberania, a sua graça e misericórdia.
Por isso nós podemos orar, porque nós cremos em promessas. Deus nos promete força e coragem, é o que Ele está pedindo aqui o tempo todo de Josué, ser forte e corajoso, forte e corajoso. Lá em Isaías 41 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Se Deus está aqui o tempo todo pedindo a Josué para que ele fosse forte e corajoso, é porque Ele daria essa força. Deus promete paz. Jesus diz, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus nos dá a paz. Paulo fala lá também aos Filipenses, né, a paz que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente, o nosso coração, em Cristo Jesus, se fizermos o quê? Se não andarmos ansiosos de coisa alguma, mas se colocarmos diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. É uma promessa, a paz de Deus vai nos suster. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso é uma promessa. Direção e sabedoria, Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio, não confies, no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É uma promessa. Faça a vontade de Deus, confie em Deus, ande nos caminhos de Deus, Ele vai endireitar a tua vida, os teus caminhos. Isso não significa que agora eu vou ficar rico, vai acabar com os meus problemas. Não, mas endireitar os caminhos segundo a vontade de Deus. Vitória sobre o mal, Romanos 8,37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Moradas eternas, que promessa gloriosa. Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. Que promessa maravilhosa! Jesus está preparando lugar, morada, para nós, para os salvos. E aqui ainda está inclusa a promessa de que Ele vai voltar. E nós habitaremos com Ele para sempre. E sabe o que vai acontecer ainda no futuro? Deus limpará ou enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já vão ter passado. Promessas, promessas, promessas. Isso porque nós não falamos de tantas outras coisas. Deus falou sobre um descendente da mulher, que seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. Né? Esse descendente nós já sabemos quem é. Ele veio, ele já foi ferido no calcanhar, ele já esmagou a cabeça da serpente com a sua vitória gloriosa sobre a morte, na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E se ele já veio uma vez, que foi profetizado, ele virá a segunda vez, que também foi profetizado e prometido. Creia nas promessas. E, como diz o velho hino, né? Firme nas promessas de Jesus. Fique firme nas promessas de Jesus. O nosso tempo esgotou, então nós vamos, no próximo domingo, ver os demais fatores motivadores que nos garantem esse sucesso segundo Deus. Você pode pensar, poxa, mas tantos servos de Deus sofreram ou tiveram mortes tão terríveis. Nós podemos pensar, Paulo, Pedro, praticamente todos os apóstolos, Estevão, né, o primeiro mártir. Isso é ser bem-sucedido?
A fidelidade é o sucesso diante de Deus. Sermos fiéis até a morte nos garante a coroa da vida. Vencer os seus pecados, seus próprios pecados, é sucesso diante de Deus. Então, quer ser bem-sucedido? Primeiro, como vimos aqui, confie naquele que te chamou. Quem te chamou? Para a salvação e para o seu serviço? Deus. Isso garante que a obra continua. E segundo, confie nas promessas. Deus nunca falha. Tudo que Ele prometeu será cumprido. Assim podemos ser fortes e corajosos. Amém? Senhor, nosso bendito Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo exemplo de Josué, de Teus servos, que foram usados grandemente por Ti, para fazer a Tua vontade, para cumprir missão, muitas vezes tão espinhosa, tão difícil, coisas que a gente lê e fica imaginando, mas talvez não conseguiríamos nem pensar direito como seria se fosse conosco. O que eu faria? O que faríamos se estivéssemos naquela mesma situação, naquela mesma condição, de ter que guerrear contra povos mais fortes, de ter que conquistar uma terra e de fazer tantas coisas difíceis, considerando os nossos dias atuais, a modernidade, as facilidades, o conforto que nós temos. Ajuda-nos, ó Deus, então, a ler esses textos e a sermos fortalecidos por Ti, pela Tua palavra, para que possamos nos render sempre ao Senhor para fazer a Tua vontade, seja qual for, seja mais difícil. Às vezes difícil para nós é perdoar um irmão, difícil é dar uma palavra branda, difícil é vir para a igreja, difícil é ler a Bíblia, coisas essas que na verdade nem se comparam com o que o Teu povo fez, de guerrear, de lutar e de construir tantas coisas e passar por tantas dificuldades. Senhor, ajuda-nos a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, mesmo que sejam coisas simples, como a leitura da Bíblia, como a oração, como a amar o irmão, cuidar de cada um, como a vir para a igreja, para ouvir a Tua palavra, para Te louvar. Não nos deixa, Senhor, ser vencidos pela nossa preguiça, pela falta de coragem, pela falta de força. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes e corajosos, pois o Senhor é a nossa força. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e às 18h30 estaremos aqui de volta.